Sejam todos muito bem-vindos a mais um debate político. Aqui é Letícia Barbosa agradecendo a você, sua audiência, sua participação, sua estadia aqui comigo toda terça-feira. E hoje nós estamos aqui recebendo o cientista político, Dr. Elcio Ribeiro. Seja muito bem-vindo. Tudo bom, Letícia? Satisfação mais Ótimo. uma vez estar aqui no debate político, Portal Convergente, Portal Manaós. Sempre uma satisfação estar com vocês. Olha, para nossa audiência aqui, eu tenho total intimidade com quem está me assistindo. O professor Elcio já foi meu professor, então aqui eu vou tomar essa liberdade para, durante a entrevista, estar lhe chamando de professor. Fica tranquilo. Aqui na nossa conversa, a gente sempre fala que o debate político convergente, a gente atua no ponto em comum porque nós trazemos a política como algo também educacional, Sim. informativo, construtivista, digamos assim. E hoje a gente trouxe algumas pessoas, já alguns agentes políticos, né, que já estão nesse processo tão adiantado aqui no nosso debate para conversar, para trazer alguns pontos para a nossa audiência. E hoje eu pensei em nós, de certa forma, trazermos alguns pontos de análise. Para começar, professor Elcio, eu já apontei aqui, né? Que eleição de 2026 é essa que já começou tão adiantada? O senhor, como cientista, analista político, como é que o senhor avalia isso e os impactos que vão vir? Olha, primeiro a gente não sabe ao certo, quando você fala começou adiantada, porque a gente já tem aí pré-candidaturas lançadas e com festas nababescas, com festas grandes, né? E nós não temos a certeza se essa galera terá fôlego e chegará com a turma que está ao lado dela hoje, lá em agosto, outubro. Acho que a eleição vai ser dia 5 de outubro. Eu pediria até para o Marcos dar uma olhada qual vai ser o primeiro domingo de outubro, mas acho que é dia 5. Letícia, eu também tenho um bom tempo que eu não vejo tanta antecedência de um lançamento de uma pré-candidatura, né? E eu digo que nada a gente pode afirmar de forma exata antes das convenções. As convenções partidárias serão realizadas no final de julho, começo de agosto. Então, nós estamos agora no mês de maio, falta 1 ano e 2 meses ainda para as convenções, né? Um pouquinho mais, quase 1 ano e 3 meses, quase isso. Antes disso, ninguém sabe quem vai estar com quem. Se a vizinha aí, você já deve ter comentado por aqui, uma fusão PSDB-Podemos. Isso já vai embaralhar, talvez, o quadro das candidaturas majoritárias, porque PSDB tem um senador, né? Podemos está sobre a égide, o domínio, eu diria assim, a liderança da Alessandra Campelo. A gente não sabe o que vai sair. Que faz base do governo do Base Estado. do governo. Então, nós já temos, teoricamente, 3 pré-candidaturas que já se colocaram ali. E eu acho que, normalmente, uma campanha para governo, você tem 4, 5 candidatos, né? Deve vir mais gente aí. E esses que se lançaram pré-candidatos, talvez saia mais caro para eles, porque muita demanda, muita cobrança. E ainda assim, os que já se lançaram pré-candidatos, quem será o vice? Eles virão com quem? Uma eleição majoritária, é muito raro você ver uma chapa puro sangue. Ocorreu na prefeitura, tá? Davi Almeida ganhou as eleições para prefeito com Renato Júnior. Mas isso é raro. E é uma eleição que vai tocar todo o Estado, né? Então é bom alguém que tenha força no interior também. Enfim, uma grande interrogação, quem é que vai chegar lá com fôlego. Professor Elcio, nesse contexto, quando a gente analisa tudo como um todo, algo que vem se reverberando, digamos assim, é que tivemos a eleição municipal em 2024, onde foram reeleitos, no caso, né, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, junto com seu vice, Renato Júnior, também os vereadores. E a eleição supostamente seria em 2026, mas nós já estamos tendo algumas movimentações e dentro disso, o senhor como analista, como cientista político, o senhor acredita que seria muito prematuro, por exemplo, candidatos que foram eleitos em 2024 já fazerem algumas movimentações para 2026?
Eu diria que já estão fazendo movimentações e eu penso que tem certos candidatos que tiveram um protagonismo, né, na eleição de 2024. Candidatos derrotados e candidatos vencedores. Candidatos vencedores ao cargo de vereador, eu acredito que devem concorrer ou à Assembleia Legislativa ou à Câmara dos Deputados. Candidatos derrotados no segundo turno, Capitão Alberto Neto, vice Maria do Carmo Cefaí, então aí já está lançada a pré-candidatura da professora Maria do Carmo. Sim. Capitão Alberto Neto, tudo indica que ele será o candidato à reeleição, a deputado federal, mas tem o nome dele aventado também para o Senado, né? Então, e já se fala até que até para governo. Parte do PL gostaria de vê-lo como candidato a governo. O que ocorre é que a professora Maria do Carmo, batendo papo, como nós estamos conversando, assim, ela falou para mim que eu falei, e aí, você seria candidato ao Senado? Ela falou, não, eu tenho o meu tino, a minha identificação com o executivo é ser candidato ao governo, né? Então, tem uma grande interrogação. O PL aqui no Estado é dominado pelo Alfredo Nascimento, Sim. né? Qual vai ser o direcionamento dele também? Ele será candidato? Nós teríamos mais 2 vagas, teoricamente, né? A gente não sabe. São muitas interrogações. Nós vamos especular muito, Letícia, até comecinho de agosto, quando as convenções ocorrerão. Custa crer que, para o governo do Estado, se repita uma candidatura puro sangue, como ocorreu Davi Almeida e Renato. Custa crer, porque é sempre bom um apoio do interior. É bom que a gente lembre que 52% do eleitorado está na capital, mas tem a outra metade lá que está no interior, né? É quase que meio a meio. Então, é difícil um candidato ter uma tranquilidade se ele não tiver votos no interior. E o interior é extremamente pulverizado, né? Sim. Dentro disso, eu gostaria de lhe fazer um convite aqui, que seria a gente dar uma analisada em relação a quem participou da eleição municipal e as suas movimentações agora para 2026. Temos aí em primeiro plano, digamos assim, a questão do prefeito Davi Almeida com o vice-prefeito Renato Júnior, que saíram das eleições municipais, né, vitoriosos, assim, com uma reeleição e uma votação, de certa forma, expressiva. Foi. Nesse caso, nenhum dos dois ainda oficializou ou apontou algum tipo de comportamento, assim, digamos, que estariam candidatos. Até então, só foi sinalizado o apoio para o senador Omar Aziz. Aqui no debate político, o próprio senador já fez a colocação de que teria integralmente o apoio do prefeito Davi Almeida. Como é que o senhor acredita, dentro disso, que seria aceito ou não aceito a questão da indicação da filha dele, Fernanda Ariel, como vice? Teve o lançamento da pré-candidatura do senador Omar Aziz lá no clube da OAB. Eu não estava lá, não sei se você foi, mas diz que faltou espaço, né? Muito. E a imprensa local reclamou bastante. Reclamou muito. Eu ouvi muitas reclamações, até de maus tratos, empurra-empurra, o lugar pequeno para o público que tinha. O que me falaram é que a grande maioria dos prefeitos, me falaram que todos os prefeitos estavam lá. Sim. E confirma isso? Sim, todos os prefeitos estavam presentes. Isso é algo de um ineditismo que eu não lembro de ter ocorrido isso antes. E o próprio senador, quando ele esteve aqui, ele já tinha dito de antemão para a gente aqui do Convergente que ele teria o apoio e que não somente isso, que ele estava conversando com todas as pessoas, incluindo o governador Wilson Lima e a base do governador, para um possível apoio. Sim. Outros integrantes, né, da base do governo também vieram e solidificaram essa teoria. Então, até o momento, não temos aí uma sinalização de como estaria, mas a grande chave é a questão da Fernanda Ariel, Sim. que foi o nome indicado, né, pelo Davi Almeida,
como seria sua aposta, ele mesmo deu essa declaração de que a filha dele seria a carta coringa, a aposta dele, que o candidato que ele fosse apoiar, a condição dele seria a indicação da filha como vice-prefeita. Como é que o senhor avalia isso? Você acha que tem chance disso se concretizar? Olha, é o que eu te falei, né? A gente vai ter que aguardar agosto do ano que vem. E eu diria que tem um mês um pouco antes, porque caso o governador Wilson Lima queira ser candidato e caso o prefeito Davi Almeida queira ser candidato, ele por enquanto diz que não é candidato, né? Uhum. Eles vão ter que sair do comando do Executivo Estadual e Municipal no final de março, Sim. tá? Então a gente vai ter que aguardar. Eu penso, sabe, Letícia, eu ainda não conversei. Eu me dou muito bem, a gente corre juntos. Eu e o prefeito Davi Almeida, né? Uhum. Ainda não conversei com ele sobre isso. Eu vou puxar um assunto quando a gente estiver sozinho, de preferência. E aí, eu custa crer que, numa outra ocasião, os astros políticos estejam tão bem alinhados, favoráveis ao atual prefeito Davi Almeida, Sim. como estão agora. Porque vamos tentar fazer um raciocínio, um jogo de xadrez, aquele que tu mexe a pecinha aqui, mas está visando uma outra peça lá na frente. Uhum. Caso o prefeito Davi Almeida não seja candidato, Letícia, ele vai cumprir o mandato dele e resta a ele, no último ano de mandato, sair para ser candidato a vereador, eu custa crer, ou ficar 2 Sem anos mandato. em casa, sem mandato. Eu não consigo ver uma lógica nisso, né? Enfim, mas pode ser que isso ocorra. E todas as vezes que ele esteve no palanque com o senador Omar Aziz, desde a época da eleição dele, é sempre falando de um grupo, né? Eu nunca vi o prefeito Davi Almeida, eu nunca vi, posso estar equivocado, porque eu tento acompanhar tudo, mas às vezes a gente perde, Sim. né? Eu nunca vi ele falar, está aqui o meu candidato ao governo, é o Omar Aziz. Ele sempre fala de grupo, O grupo, a composição. né? Então, eu faço uma lembrança histórica contemporânea. Davi Almeida era presidente da Assembleia Legislativa, José Melo sofre o processo de impeachment, Davi Almeida assume o governo interinamente e tem a eleição para o mandato tampão. Letícia, o governador interino Davi Almeida, ele gostaria de ser candidato e ele não foi candidato. Quem ganhou essa eleição do mandato tampão foi o ex-governador Amazonino Mendes. Sim. E quem inviabilizou a candidatura dele? Ele era do PSD. Quem inviabilizou foi o senador Omar Aziz. Então, essa fidelidade canina que a gente às vezes fala, olha, já não foi cumprido num determinado momento. Então, eu tenho dificuldades. Já me falaram até que prefeito Davi Almeida poderia ser também candidato ao Senado. Olha só, olha como e aí já embaralha Especulações, tudo. né? Especulações. Então, nessa pré-candidatura, e você falou com propriedade que eu não descarto o governador Wilson Lima como um grande coringa dessa brincadeira, porque ele tem no União Brasil, no partido dele, ele tem 30 prefeitos eleitos. É uma quantidade. O senador Eduardo Braga tem outros 13. Só aí a gente já vai para 43, né? São 62 municípios. Eu acho que, para você ver o quanto está incerto, eu não sei se os prefeitos que foram para esse pré-lançamento. pré-lançamento, eles estarão no mesmo palanque. Vai ter. E já ouvi até falar de conversas do governador Wilson Lima com um grupo que pertence à professora Maria do Carmo também. Ele estava em São Paulo naquela reunião que o ex-presidente Bolsonaro fez, né? Sim. E a professora Maria do Carmo agora se filiou ao PL. Sim.
saiu do Novo, foi para o Inclusive, PL. na eleição municipal, quando houve a questão do segundo turno, a chapa que seria indicada pelo governador Wilson Lima, que foi do Roberto Cidade com o Coronel Menezes, apontou o apoio, né, Sim, para a Alberto Neto e Maria do Carmo. sim, Então, de sim. certa forma, e o próprio Wilson Lima já vem apresentando, apontando aí uma tendência à questão da ideologia bolsonarista de Sim, direita, né? sim. Então, para você ver, eu acredito que ele vai ser um player bem interessante, vai ser um coringa interessante. Única pessoa que no estado do Amazonas teve em 2 ocasiões mais de 1 milhão de votos. Uhum. Não dá para ignorar a força de uma pessoa desse naipe, né? E eu acredito que, se eu tiver que apostar, eu não consigo vê-lo também fora do universo político, voltar para frente das câmeras. Sim. Eu, particularmente, não consigo ver isso. Pode ser até que ele queira, né? Então, para mim, ele é candidato, sim. Uma vez conversando com Diego Afonso, que é do grupo político, falou: não, ele é candidato ao Senado. O Diego foi, assim, Ele falou a mesma bem coisa aqui. enfático, né? Sim. Eu vi. Não, nós já conversamos, ele é candidato ao Senado. Então, para você ver. Posteriormente, o governador ele fez uma indicação de que ele vai terminar o mandato dele. Até então, Sim. ele mesmo fez essa colocação, o que deixa ainda algumas interrogações, né? É por isso que eu falei. O primeiro momento vai ser o mês de março Uhum. do ano que vem. Se ele for candidato a algum cargo, o governador Wilson Lima, ele tem que sair, Sim. final de março. Mesma época que o prefeito Davi Almeida, se for candidato, vai ter que sair também. E aí, se os dois saírem, vai ser a nova especulação. Qual candidatura que vem aí? Vai ser Quem vai para Senado? onde? Vai ser governo? Vai ser deputado federal? A gente, enquanto isso, vai fazendo as nossas especulações aqui. Agora, você concorda do alinhamento dos astros, metaforicamente, como eu falei? Porque Davi Almeida, hoje, é claro que qualquer governante tem os seus desgastes, Uhum. né? Mas, ao mesmo tempo, tem um ano aí para apresentar resultados e tentar obter Mudar o apoios cenário. no interior. Eu estou vendo eu já vi em algumas situações, Tadeu de Souza no interior, assim, até com certa desenvoltura, né? Na verdade, assim, todos aqueles que se apresentaram enquanto pré-candidatos ou que estão que estão assim com uma cadeira certa, nesse momento estão com tudo no interior. Sim. É inclusive assustador, porque É. eu, pelo menos, nunca tinha visto esse acontecimento. O senhor já? Não estou lembrado, acredito que não. Assim, o interior muito forte para todos Muito. eles, né? Saiu uma pesquisa, inclusive, com a questão das colocações, né, de quem teria a maior intenção de votos. Mas você concorda, você trabalha com isso, que pesquisa é muito momento, Cenário né? do momento. Cenário do momento. Então, às vezes, a gente está falta 1 ano e 3, 4 meses. A gente já vai chegar na situação das pesquisas, mas ainda tem alguns questionamentos que a nossa audiência, vez ou outra, faz, que eu preciso lhe fazer aqui, para o senhor nos abrilhantar, né, com as suas colocações. Teve aí o grupo, a chapa, né, Roberto Cidade e Coronel Menezes. Para alguns, foi feita a colocação de que fica, na verdade, esse questionamento. Se teria sido uma chapa perdedora ou em algum lugar vencedora, uma vez que Roberto Cidade saiu mais conhecido do que entrou na eleição em um contexto assim, ele já é deputado estadual, foi bem votado, é O mais presidente, votado. exato, Mais votado. é presidente da Alean, né? Sim. Mas assim, em um contexto municipal, local, muitos colocavam que assim, ainda não conheciam tanto deputado estadual. Ele sai já de uma eleição, né, com um certo conhecimento mais aqui na cidade de Manaus. Em contrapartida, temos aí Coronel Menezes, que já veio em algumas eleições e ainda não conseguiu atingir o seu objetivo. Como é que o senhor avalia ambos os dois? Porque existem também especulações de que Roberto Cidade virá como candidato em 2026 para algum cargo além, né, maior do que deputado estadual. Vamos lá, vamos pegar
um de cada vez. Roberto Cidade foi o deputado estadual mais bem votado. Ele sozinho fez o quociente eleitoral. Ele não precisou de votos do seu partido, de outros companheiros, né? Ele foi eleito com os votos próprios. Isso é raro, é raríssimo, né? E aí ele tem a visibilidade de ser o presidente da Assembleia Legislativa, já desde a época da eleição dele. Sim. Nessa eleição, eu acho que ele evitou debates, as pesquisas, durante um certo tempo, o colocavam bem, ele chegou em quarto lugar. Né? Sim. Então, eu acho que ele saiu pequeno, ele não saiu grande, ele não caiu para cima, como a gente costuma falar. Né? Coronel Menezes, então falei do Cidade, né? Acredito que ele vai ter que construir, vai pavimentar o caminho dele, e já me falaram que ele vem para deputado federal. Talvez, acho que é um nome. Os votos que ele teve para estadual o elegeriam ele deputado federal, se ele mantiver isso. Coronel Menezes, eu lembro uma vez que teve um debate, isso há muitos anos atrás, candidatos à presidência, e o então candidato Lula ironizou o candidato Maluf, falando, competente porque ele compete e não ganha nada. Né? Eu, uma vez conversando com o Coronel Menezes, até brinquei, se ele fosse candidato a vereador, acredito eu que se ele ficasse em casa, não fizesse campanha, ele seria muito bem votado. Ele brigou ali com o capitão Alberto Neto para ser candidato do PL, houve um desgaste, essa briga fez com que ele saísse do PL, acreditava que ele seria candidato a vereador, ele veio como vice. Então, mais uma eleição que ele participou, sendo vice. Durante a campanha, eu não vi nele o protagonismo, por exemplo, que eu vi na candidata Maria do Carmo como vice. Ela foi extremamente atuante, propositiva, saía em todas ele bem menos. Já falaram que ele seria um possível candidato ao governo também. Então, ele foi apontado nas pesquisas, sim, né? Já falaram. Outros falam para o Senado, outros falam para deputado federal, enfim. Ele só diz que não será candidato a deputado estadual porque a filha dele é candidata à reeleição. Mas o senhor, na sua opinião, o senhor acha que ele não conseguir um mandato desgasta ou mantém ele ainda no páreo? Não, por enquanto ele está com a etiqueta do derrotado quanto mais, né? Porque ele foi candidato a prefeito lá atrás, acho que tirou o quarto lugar, depois candidato ao Senado, tirou o segundo lugar. Chegou muito perto. Chegou muito perto. E aí nós já vimos esse filme antes, alguém chega muito perto e depois tenta novamente, chega muito perto e acaba não perdendo o trem da história. Né? Então, não sei para qual cargo ele virá, né? E eu custo a crer que cada eleição tem uma história, né, Letícia? Às vezes você vê pessoas... Vamos pegar aí, ainda falando da eleição passada, José Ricardo Edlin foi o segundo mais votado, né? Tem uma eleição bonita. Mas é bom lembrar que ele perdeu a eleição para deputado federal e ele tinha sido, na eleição anterior, de 2018, o deputado federal mais votado do Amazonas. Então, para você ver como o eleitor... Vai mudando, né? Vai mudando. Então, eu, particularmente, hoje, eu não vejo uma capilaridade forte para o Coronel Menezes ser candidato a governo. Ele tem quem no interior? E na capital, qual foi o último resultado bom dele? Foi 4 anos atrás para o Senado. Já houve um desgaste aí durante esse período, né, que ele acabou sendo vice, teve críticas do próprio ex-presidente Bolsonaro a ele, né? Que é onde ele também é um nicho de votação dele, né? Então, mais um ponto de interrogação aí. Agora falando de Alberto Neto e Maria do Carmo, que foram para o segundo turno, né? Era uma chapa, de certa forma, um tanto
acredito que ninguém imaginava no primeiro plano, porque... Meio azarão, sim, com Exato. certeza. E, além disso, a própria Maria do Carmo havia feito uma declaração anteriormente que ela não seria vice de jeito nenhum. Sim, sim. Ela veio aqui no Convergente agora, início do ano, disse que a candidatura dela para o governo do estado está mais do que certa, que ela também não mudaria, não iria retroceder e se tornar vice. Mas, nesse sentido, ainda sobre os dois, para muitos, saiu praticamente a chapa vitoriosa. Alberto Neto se consagrando aí, de certa forma, hoje, uma liderança política, e a Maria do Carmo entrando em ênfase, né, e, de certa forma, aparecendo muito mais. Você mesmo colocou que ela estava em tudo. Sim. Debates, ela ia para as caminhadas, estava participando. Como é que você vê que influenciou a eleição de 2024 para 2026? Olha, eu diria que é o exemplo metafórico do cair para cima, né? Eles perderam as eleições. Eu diria que o Davi Almeida ganhou bem o segundo turno, né? Mas eles tiveram um protagonismo, tanto o capitão Alberto Neto quanto Maria do Carmo Cefaí, a professora Maria do Carmo. E o nome dela foi muito aventado, muito pronunciado, muito falado. E eu acredito que traz para esses dois um certo protagonismo, algo interessante para essa eleição do ano que vem. Tanto que ela já lançou a pré-candidatura dela, Sim. né? Desses lançamentos Houve precoces. a mudança de partido também. Saiu do Novo. Eu acho que ela tem o Novo nas mãos ainda, né? E ingressou no PL, que é um partido que é o partido que mais tem fundo eleitoral, tempo de televisão. E tem uma situação muito engraçada aqui que foi comentada também com o próprio Coronel Menezes, quando ele esteve aqui no debate político, que foi a situação que houve a união, né, a federação União Brasil junto com o Progressistas. Sim. E aí estaria especulando a união agora com o PL, que também foi um partido, como o senhor mesmo relembrou aqui, Sim. em que o Coronel Menezes saiu muito mal, né? Sim. Ele mesmo fez a colocação que a saída dele foi uma saída muito abrupta. Ele também já protagonizou algumas, como eu posso dizer, alguns embates, né, com Alberto Neto, com a própria Maria do Carmo. Como é que será, na sua visão, que poderia haver uma conexão política aí? Eu acho que ali é uma briga de Alfredos, né? Alfredo Menezes e Alfredo Nascimento. Parece que a pedra no sapato tá entre os Alfredos. É bom lembrar que no segundo turno o Coronel Menezes fez questão de apoiar Declarou a chapa, apoio. declarou apoio, né? Eu achei até que ele ia ficar de fora, mas não. Ele foi lá e declarou apoio. Ele continua devotando uma paixão pelo ex-presidente Bolsonaro, né? Ele insiste nessa tecla, né? É padrinho, se não me engano, de casamento. O ex-presidente é padrinho da filha dele, se eu não me engano. E aí eu acho que talvez uma recostura, né? Rasgou lá a roupa partidária, mas talvez pelas mãos do ex-presidente Bolsonaro pode haver aí um cerzimento, como as pessoas falam, né? Sim. Uma costura que abrigue essa galera. Isso aí, Letícia, são especulações que a gente tem que dar tempo ao tempo, né? Ele falou para mim, Coronel Menezes, num bate-papo, que uma das coisas que ele estava mais aprendendo é transigir e não brigar. Eu falei, poxa, imagina se fosse brigão, né? Ele riu que ele estava com um querido amigo, um outro Alfredo Jacaúna, que é do jiu-jitsu também, e amigo dele, fiel escudeiro dele também. Sim. Agora, para ir finalizando, né, os nossos avaliados, digamos assim... Tempo voa com a gente, hein, Letícia? Não, a gente ainda não terminou, não. É só desse bloquinho, mas aqui a conversa com o senhor... Não, então, se for mais de uma hora aqui no debate, ainda é pouco, né? Mas agora temos aí a Momandel e Nancy Segadilha, que também estiveram, né, concorrendo nas últimas eleições. Terceiro lugar, né? Exato. Amon hoje é deputado federal. Sim. Na última eleição em que ele participou para deputado federal, foi o deputado federal mais votado proporcionalmente.
Do Brasil. Do Brasil. Sim. Em relação a isso, a Nancy Segadilha, ela até então não houve nenhum mandato, né? Sim. Mas ela já participou do processo eleitoral como um todo. Como é que você avalia 2024, Amon, Nancy, para 2026? Olha, eu uma vez conversando com a Nancy, eu até comentei isso com ela. Se você colocar os caciques políticos na máquina da verdade, não importa qual partido político, todos gostariam de ter a Nancy nos seus quadros. Uhum. Ela defende, primeiro, ela é bem articulada, é uma pessoa bonita, simpática e culta. E ela defende uma pauta que é da inclusão, que ela representa isso, não é alguém que está falando ali querendo cair de paraquedas pegando carona. Ela chegou a ser candidata a vereadora, se não me falha a memória, isso lá atrás, e sem nenhum recurso ela teve uns votos bem interessantes, né? E aí acredito que é uma candidata que chega com uma pré-candidata que tem um protagonismo. Ela, inclusive, continua fazendo algumas ações, né, com o Amon Mandel, algumas situações nas redes sociais em relação à inclusão. Ela está como conselheira na OAB. Sim, eu conheço a Nancy há alguns anos. Ela sempre foi uma batalhadora. A Nancy é uma batalhadora. Eu admiro muito, eu bato muitas palmas para Nancy Segadilha, batalhadora ali da inclusão social. Se você me fala do partido, do PL ao PSOL, ao PSTU, gostariam de ter a Nancy nos seus quadros, pela luta que ela defende, pela postura que ela leva, né? É bom lembrar que, e agora vamos falar de Amon. Amon, ele está numa federação PSDB Cidadania, né? PSDB vai se fundir com o Podemos. Como é que vai ficar essa federação? Já está finalizando, né? O deputado Amon Mandel, lá em Brasília, ele não teve, não está tendo o protagonismo que ele teve na Câmara de Vereadores. Lá são 513 deputados. Como o Romário falou certa vez, você tem que chegar, você não vai sentar na janela, né? E aí eu acredito que para ele um caminho da reeleição seria o mais natural, e vai ter que remar para mostrar um certo protagonismo para o eleitor, que o eleitor do deputado Amon Mandel, eu acho que é um eleitor mais crítico, né? Então, acredito que o caminho dele vai ser nessa direção. Ele não pode ser candidato ao Senado, porque não tem idade. Eu acho que deve caminhar no sentido de uma reeleição. Saiu maior, menor? Eu acredito que saiu menor, porque era alguém... Houve um momento aí que a política não deixa espaço vago, Letícia. Se você for retromarchar e chegar no ano de 2023, um ano antes das eleições, o deputado Amon Mandel chegou no final do ano e falou que não era candidato naquele momento, né? Sim. E as pessoas se assustaram, porque ele estava bem na fita, ele tinha um protagonismo, ele saiu, foi o deputado mais votado e continuou criticando de forma muito ferrenha, dura, né, o prefeito Davi Almeida. E quando ele fala em 2023 que não é mais candidato, opa, o que é isso? E depois voltou atrás. Eu acho que nesse momento ali o eleitorado diz, não, pô, ele está querendo o quê, de fato? E se você for ver, tem algo que é emblemático. Ele concorreu a uma eleição majoritária. Vê o número de votos dele. Foi inferior à votação dele para deputado federal. Isso aí é muito forte. E foram feitas também críticas pelo fato dele não ter terminado nenhum mandato. Um mandato, né? Mas é o teu negócio, ele não é o primeiro, Nem não seria o primeiro, último, nem vai ser o último. Então, às vezes, os adversários querem pontuar críticas a alguém que eles mesmos já fizeram, ou os apoiadores que estão com eles já fizeram, né? E eu acredito que o caminho dele vai ser a tentativa de uma reeleição. Pela votação que ele teve, ele não repetiu a votação dele para deputado, era uma eleição proporcional, né?
acredito que ele tem que escolher com muito cuidado qual partido, porque não existe mais coligação para cargos proporcionais, né? Sim. E lembrando que o quociente eleitoral, a tendência é sempre aumentar um pouquinho, né? Uhum. Então ele vai ter que ter só esse cuidado de ver qual partido que ele vem, como é que será isso, né? Perfeito. Professor Elcio, Desses candidatos, a gente não falou de um qual? que eu gostaria de citar, que foi vice-prefeito durante 2 mandatos, Marcos Rota, que se suscita a possibilidade dele vir também para um cargo majoritário. Seria o quê? Candidato a governador, vice-governador, senador? Marcos Rota sempre colocam que ele é o vice dos sonhos, Vice né? dos sonhos, é alguém, não sei, já teve aqui? Não, mas nós fazemos novamente o convite, Então, né, para o prefeito Davi Almeida, vice-prefeito Renato Júnior, Marcos Rota e todos os demais secretários da Prefeitura de Manaus que ainda não nos deram alguns retornos, mas nós estamos aqui aguardando cada um deles no debate político. Marcos Rota é alguém de extrema simpatia e de trânsito em várias esferas, né? Então, é mais uma interrogação Mais uma aí. aposta. Sim, mais uma aposta. Professor Elcio, infelizmente a gente vai tendo que Sim. caminhar para finalizar. E aí, nas suas últimas colocações, só quero que o senhor pontue aqui. Quais será que o senhor acha que vai ser os maiores desafios para 2026? Dinheiro, tempo, alianças. Veja bem, Letícia, há um fato que não dá para bater palmas. Cada eleição a gente vê que parte da democracia brasileira se aproxima muito a uma plutocracia. O que é isso? Ganha as eleições quem tem o faz-me-rir, o poder aquisitivo, né? Então, E cada vez mais caro. cada vez mais caro as eleições e o poder aquisitivo influenciando muito, né, nas eleições. Então, eu digo que isso é um fator preponderante. Junto a isso, nós sabemos que tem caminhos aí de partidos que estão pensando em se fundir ou não, em se federar ou não, em se coligar ou não para as eleições proporcionais, né? Sim. Tudo isso, Letícia, você ainda vai ter que me convidar para voltar aqui, Algumas outras porque vezes. conforme for avançando esses acordos, a O tabuleiro vai fotografia, mudando. a fotografia vai mudando, o tabuleiro é outro. Perfeito, muito obrigada pela sua participação. Esse aqui foi o nosso debate político. Agradeço muito a você, a sua audiência, toda terça às 8h30 aqui comigo. Até a próxima.